Isto é Olá Miré, um podcast produzido pelo Orfeão Universitário do Porto. Sejam muito bem-vindos. Isto é Olá Miré, arranca com o primeiro episódio da rubrica Presença do Passado, na qual se percorrerá a história de interligação entre a universidade e a música, através dos seus diversos estilos e protagonistas, sempre com a presença do maestro António Sérgio Ferreira, regente artístico do Orfeão Universitário do Porto. Muito bem, acabamos de ouvir aqui o nosso primeiro clipe áudio. Maestro, o que é que nos pode dizer então sobre este clipe e porque é que começamos por aqui? Bom, começamos com um exemplo de Coimbra, primeiro porque a Universidade de Coimbra era a que estava instituída e porque estamos a falar dos primeiros registros, dos princípios do fado de Coimbra, da canção de Coimbra. A Universidade do Porto só será instituída mais tarde, em 1911. E não indo demasiado atrás, nem demasiado a fundo na história da música, há aqui uns apontamentos a referir que são de alguma importância. Em si, o século XIX e o romantismo, aquele culto do eu, a emoção e os sentimentos exacerbados, levados ao extremo, mas também algumas linhas de contacto com os trovadores, com os músicos ambulantes, a figura juralesca e até de bobo da corte. Atenção que trovadorismo estamos a falar de Idade Média, um pouco longe deste século XIX, portanto temos que colocar aqui algumas ressalvas. E este ambiente académico que já se vivia em Coimbra, ligado à universidade, aos estudos superiores, é também propício a uma amálgama de influências e de experiências musicais, em que chegam de todo o lado do país à universidade estudantes com as suas guitarras, as suas violas, os seus bandolins, com os seus costumes que vão influenciar este tipo de canção. E é precisamente isso que um antigo estudante de Coimbra, muito na tradição dos antigos estudantes de Coimbra, que é depois escreverem as suas memórias ou escreverem romances baseados também na vivência estudantil, que se chama Arnaldo de Sousa Dantas Gama, que esteve em Coimbra como estudante entre 1840 e 1849, edita em 1858, portanto já quase 10 anos depois de sair da faculdade, um romance chamado Honra ou Loucura. E ele, de facto, numa das cenas desse livro, já ensaia a reconstituição de uma pândega noturna, povoada por cantigas do fado, com trechos estropiados de uma ópera italiana e fados batidos. E, aparentemente, coloca já esta música, o conhecido como Fado da Figueira da Foz, na boca de um dos cantores das quadras. Sim, é interessante aí falar-se... primeiro, contextualizar que este registro, nós temos referências a eles de 1852. E contextualizar que eles misturavam sempre nessas pândegas um pouco das músicas eruditas, das áreas de ópera e de e opereta que estariam em voga e que seriam assobiados, cantados por qualquer músico, juntamente com os fados, juntamente com as canções. E mais ainda, um pouco mais tarde, há um registro nas novelas do Minho de Camilo Castelo Branco, em que ele recorda um Álvaro de Abreu, um fidalgo de Refojos de Basto, que cursou Direito, e que era tangedor de bandolim. Tangendo no mandolim e a chorar, dizia assim: ó fado que foste fado, ó fado que já não és. E este registro escrito é importante perceber para nos contextualizar realmente estes movimentos de canção e de fado. Portanto, começamos aqui num primeiro registro, muito apropriadamente,
com até o estilo que muito vulgarmente se intitula a canção dos estudantes, a música dos estudantes, o fado dos estudantes. Portanto, aqui a gênese da canção de Coimbra, nesse ambiente muito romântico, não é? Que ainda o caracteriza até hoje. Vamos ouvir agora a próxima nota musical. Bom, ouvimos agora um registro bastante distinto do anterior, que parece tudo menos fado. Portanto, o fado de Coimbra, ou a canção de Coimbra, os seus inícios, não estavam sozinhos. Pois não. Aliás, este hino académico, que nós temos registro de ter sido composto em 1853... Ainda o hino académico de Coimbra, é isso? Hino académico de Coimbra. Ainda hoje, aliás, acabamos por ouvir, interpretado por alunos atuais da Universidade de Coimbra. Ainda hoje é tocado. E ele é tocado e é composto e tocado para louvar todo o ambiente que já está assimilado, que já está criado. O defender da camisola, esta forma de composição que passa pela maior parte dos hinos que nós conhecemos do século XIX e que vai desaguar no hino nacional um bocadinho mais à frente, hinos de clubes de futebol, neste caso, hinos académicos, têm todos um estilo muito particular e que neste caso do hino de Coimbra ainda se ouve até aos dias de hoje. O hino do Porto, da Academia do Porto, vamos falar um bocadinho dele um bocadinho mais tarde. Muito bem. Portanto, paralelamente à canção de Coimbra, num ambiente, digamos, que é mais informal, serenateiro, de saídas noturnas, não é? Muito romântico, temos então aqui o início também numa preocupação mais orquestral, não é? E de pendor, digamos, corporativo, de representação dos estudantes. Isso mesmo, é verdade? Isso mesmo. Um pouco mais à frente, temos também em 1868 um acontecimento, já na nossa cidade do Porto, um acontecimento que é considerado bastante importante. Sim, nós escolhemos aqui este 1868 porque vamos apontar aqui não uma, mas 3 figuras que são muito importantes e vamos escolher a figura temporal do meio, o César das Neves, que foi um professor, compositor e etnomusicólogo, que fundou no Porto uma importante oficina tipográfica de música, a César Campos e Companhia. E dizia eu, não umas 3 figuras, todas as 3 ligadas à Ordem do Carmo, ali tão vizinha da futura Universidade do Porto, dos cafés importantes e cafés que são os cafés ligados aos ambientes boémios e académicos. Estamos a falar nestas alturas, a universidade não estando ainda criada, havia instituições de ensino e instituições de ensino ligadas a parte superior. Mas aqui, ligadas à Ordem do Carmo, há 3 figuras muito importantes que é obrigatório falar. A primeira, António Silva Leite, que em 1796 escreve o primeiro método de guitarra portuguesa. Este método não faz alusão a fado, mas sim composições diversas, marchas, minuetos, contradanças, etc. E um seu discípulo, o discípulo de António Silva Leite, é precisamente o César das Neves, que ocupa o seu lugar de professor na Ordem do Carmo. Mas há um terceiro discípulo, este já do César das Neves, que é o Eduardo da Fonseca. Também foi aluno e professor na Ordem do Carmo e também ele abriu uma tipografia dedicada à música. Depois também ele vendeu pianos e instrumentos musicais. Ele abre uma editora de partituras em que vai compilar uma série de canções próprias para tunas, filarmónicas, serenateiros.
e que falaremos até um bocadinho mais tarde com afinco. E este triunvirato no Porto, ligado à Ordem do Carmo, e tão próximo do edifício da Universidade e dos cafés, vai ser muito importante com as canções que eles vão compilar, vender e pôr a tocar por todo esse Portugal fora. Muito bem. E, portanto, já conseguimos situar, então, aqui em 1868, o começo de algo que certamente germinará mais à frente, como veremos, dentro da comunidade universitária de um ponto de vista do estudo e da execução da música. É isso que estamos a dizer. Não havendo registros gravados, há pelo menos estes registros editados que são a prova da procura e do querer de tocar este tipo de músicas ligados às serenatas, ligados às tunas. Tunas também que vale a pena à frente, vamos explicar um bocadinho a diferença de uma tuna académica, de uma tuna mesmo académica deste século XIX, e são precisamente a referência do fervilhar desta música e do fado e do ambiente académico também no Porto. E, portanto, continuamos nesta senda quase de bifurcação da música mais erudita e também uma música mais popular, digamos, o fado também, e é precisamente nesse tom ainda para registarmos o próximo clipe que vamos ouvir agora de seguida. Muito bem, parece denotarem-se aqui algumas diferenças, não sei se lhes poderemos chamar evoluções, mas parece um pouquinho mais temporizado, mais gingão, até algumas pessoas diriam. O que é que se passa? O que é que se está a passar aqui? É precisamente é o primeiro fado que nós temos registado, escrito e tocado em compasso 3/4. O compasso 3/4 é o compasso da valsa. Se qualquer um de nós estiver sentado ou em pé, mas estiver a ouvir uma orquestra a tocar uma valsa, é quase inevitável que o nosso corpo comece no 1, 2, 3, 1, 2, 3 a balançar para um lado e para o outro. E é precisamente isso que nós notamos ao ouvir este fado, e apresentámo-lo como exemplo, porque com esta data de 1875 é uma das canções que César das Neves acaba por compilar nos seus livros. Ele que não estava sozinho na compilação de trechos musicais por todo Portugal. O César das Neves tinha a companhia de Teófilo Braga e Gualdino Campos. Este último, muitas das vezes, quando as canções chegavam sem letra, ele escrevia letra na altura para se poder cantar determinados trechos musicais. Portanto, para além de um empreendedor e um etnomusicólogo, também um artista sem dúvida. Um artista em toda a concepção da palavra, sem dúvida. Professor e que deixou muito, muito legado. Mas, por esta altura, a música não era só isto, não era só fado, não era só juntar 2, 3, 4 músicos. É aliás, reflexo do século XIX. Para um bocado uma grande característica deste período da música, do romantismo, em que muitas das vezes as composições para serem tocadas exigiam um grande número de músicos. Por exemplo, Mahler, numa das sinfonias, tem até o cognome de Sinfonia dos 1000, porque em teoria são precisos 1000 executantes para apresentar essa sinfonia. Daqui vê-se a grandeza da música, mas também do número de executantes que era preciso. E isto é muito importante perceber, esta questão da grandeza, porque por esta altura, 1880, é criado o Orfeão Académico de Coimbra. E o Orfeão Académico de Coimbra vem precisamente juntar um sem número de estudantes para
partilharem vivências e para partilharem palco. E sobre isto, Luís, penso que tens aqui algo muito importante a dizer sobre este movimento orfeónico. Obrigado, Baestro, pela deixa. Sim, de facto, para os nossos ouvintes, parece que poderá ser interessante contextualizar o que é isto do Orfeão, porque muitos até consideram a palavra um pouco exótica já hoje em dia, porque já vamos um pouco distantes desde o período áureo da criação e da divulgação dos orfeões. Mas, de facto, isto tudo começa em França, em 1833, um grande movimento orfeónico, como disse o maestro, um movimento de massas, do canto coral praticado pelas massas, e existe aqui dois dados muito interessantes, que é, em 1860, portanto, nem 30 anos depois, na Catalunha já havia registro de 85 coros em atividade. E 4 anos depois, para se perceber aqui o nível de evolução totalmente avassalador, em 1864, mais de 200 coros na Catalunha. Ora, isto podemos dizer que, com os contactos que sabemos que existiam, não é verdade, entre os estudantes portugueses e os estudantes espanhóis, no final do século XIX, que, de facto, o Orfeão Académico de Coimbra também surge de um contexto, não é verdade? Se tentarmos analisar as coisas de Portugal por si próprio, parece que há gerações espontâneas, mas tudo isto está interligado. E o Orfeão Académico de Coimbra, segundo sabemos, tem alguém que está muito ligado à cidade do Porto e que foi tremendamente importante também, não foi? Sim, este alguém foi o primeiro maestro do Orfeão Académico de Coimbra, de seu nome João Arroio, que foi um homem de muitos ofícios. Professor, deputado, músico, etc. Ele apresentou pela primeira vez Wagner em Portugal, precisamente num sarau com o Orfeão Académico de Coimbra. Mas não descura nos seus saraus de apresentar não só esta música séria, esta música erudita, dita música clássica, mas também música mais leve, de vertente etnográfica, portuguesa, com composições, arranjos e rapsódias da sua autoria, mas baseadas nas recolhas do César das Neves, quem ele conheceu muito bem e que acabamos de falar agora há pouco tempo. Portanto, César das Neves, mais uma vez, um nome incontornável. E percebemos também que o próprio João Arroio, também aqui alguns dados interessantes da sua biografia, era filho do primeiro diretor do Teatro de São João, cá no Porto, que era um músico basco, chamado José Arroio, que também teria sido responsável por uma primeira recolha, uma recolha mais modesta do que César das Neves, mas uma recolha também de músicas populares e tradicionais, e também já agora, já que estamos numa produção com a Universidade do Porto, irmão do João Arroio, também chamado José Arroio, foi diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Portanto, isto parece que temos aqui uma família incrível. Sim, o seu pai foi diretor do Teatro Nacional de João, Teatro Nacional de São João, onde implementou aqui algumas práticas, nomeadamente esta que referiste, Luís. A importância daquilo que é a outra música, a música do povo, a música de saber mais folclórica e popular, e não descurar esse lado da música. E o Teatro de São João fez precisamente este trabalho de compilar também, fazer recolhas e investigar a música de caráter folclórico. O que não deixa de ser curioso, porque penso eu que muitas vezes no senso comum de muitas pessoas que coabitam o espaço musical, existe muita percepção de que esta preocupação de música popular, de integração da música popular, já vem em pleno século XX, já meados do século, e depois também depois do pós-revolução, muito interesse renovado na etnografia, e conseguimos ver que de facto já há 100 anos antes este esforço e esta preocupação de integrar música popular, raiz popular, nas produções de música, digamos, mais erudita. Sim, é um movimento que acaba também por ser um bocadinho cíclico.
Mesmo temos uma série de exemplos por essa Europa fora de folcloristas que acabam por levar para a música mais erudita influências do folclore. E que realmente em determinados períodos é mais vincada, mais acérrima. Eu acho que nesta altura poderíamos ouvir como exemplo um bocadinho desta música de Wagner que foi apresentada pelo Orfeão Académico de Coimbra nestes saraus de 1880 e alguns anos depois. Muito bem, vamos passar então agora à marcha de Tannhäuser, de Wagner, que consta, terá sido a primeira interpretação de Wagner em Portugal pelo Orfeão Académico de Coimbra. Bom, depois deste pequeno trecho, digamos, épico, não é? Nesse registro avassalador que normalmente Wagner traz, saltamos aqui apenas um aninho à frente, porque, como falou o maestro, o Orfeão Académico de Coimbra é fundado em 1880, mas em 1881 temos registro da composição do Hino Académico do Porto. Falamos já atrás e mostramos o Hino Académico de Coimbra, e temos em 81, com a letra de José Leite Vasconcelos e a música de Aires Borges, o Hino Académico do Porto, que não poderemos aqui, não conseguiremos passar nenhum clipe. A pauta estará presente no museu, no registro e no arquivo municipal. Pela situação que nos encontramos, temos naturais dificuldades em aceder, mas que veremos se não haverá possibilidade num futuro próximo a ela recorrer. Mas, de facto, isto reforça aquilo que o maestro também já tinha dito atrás, que é aquele sentimento corporativista, ou representação corporativa dos estudantes, primeiro em Coimbra e agora, nota, do Porto, e convém, se calhar, para os nossos ouvintes um pouco mais desconhecedores da história da universidade. De facto, a Universidade do Porto começa, como o maestro nos disse há pouco, em 1911, mas o ensino superior já vinha de trás, ou seja, a Universidade do Porto, convém relembrarmos que é fundada com a junção da Escola Médico-Cirúrgica e da Academia Politécnica. Portanto, que já eram escolas que já vinham de trás, que já estavam em atividade neste período, e, portanto, temos aqui uma nota histórica de uma composição de um hino, e o hino, se é um hino académico, é composto por uma academia. E, precisamente, o hino será uma consequência do movimento musical associativo, ou pelo menos de alguns agrupamentos que têm de ter uma força já representativa. Portanto, todo este movimento, qual locomotiva a todo vapor, dirigir-se-á à próxima paragem, ou a Piadeiro, mas essa paragem chegaremos já só no próximo episódio do Isto é um Lamiré, neste cruzamento da universidade com a música, onde há numerosas histórias por descobrir, notas para ouvir e, certamente, uma história para se contar.